Senhores, como vocês estão? Dando sequência ainda ao capítulo 1. Eu disse para vocês que esse capítulo ele é extenso e importante, então a gente ia nos deter, nós iremos nos deter um pouco mais sobre ele. Então, no último encontro, eu estava lendo para vocês o relato da V, uma paciente do Gabor, que passou por abuso a infância inteira. Ela passou por abusos sexuais e ela teve que aprender a sair do corpo, a se refugiar fora do corpo para conseguir suportar. Então eu falei com vocês sobre algumas pessoas que ficam muito na cabeça e a gente não entende o porquê. Então essa presença do trauma pode ser uma resposta. Então, a nossa forma de reagir, ela tem a ver com tudo aquilo que a gente passou. E aí a história da V, ela sente que ela volta para o corpo quando ela teve câncer na cirurgia. Quando ela volta da cirurgia e ela está cheia de tubos e etc., ela se sente pela primeira vez de volta nesse corpo. Então, o Gabor finaliza esse relato falando que quando os grilhões do trauma começam a se soltar, a gente volta com alegria nos unir às partes separadas de nós mesmos. Então, o trauma fala dessas partes separadas. No momento em que eu sou traumatizada, partes de mim se perdem, se desconectam, precisam se desconectar. Então, há uma desconexão comigo e uma desconexão com o outro. O caminho de cura, de volta para casa, é eu começar a conectar essas minhas partes internas. A partir do momento que eu consigo fazê-lo, fica mais fácil eu voltar a me conectar com as outras pessoas. Mas, às vezes, algumas pessoas surgem na nossa vida que têm o poder de acender uma faísca em nós para que a gente inicie esse nosso trabalho de cura e de volta para casa. Então, nos dois casos, quando eu penso em trauma e em reestruturação, em reconstrução, em recuperação da minha história, eu penso nessa reconexão comigo e com o outro. Cura é preciso ser atravessada pela conexão comigo, pela conexão com o outro. Então, o trauma nos separa da nossa intuição. Para uma pessoa comum, em uma situação semelhante à que V passou na infância, o melhor conselho da natureza seria fugir ou lutar contra o uso indevido do seu corpo e a agressão à sua alma. Mas aí é que está o problema. Nenhuma das duas alternativas está disponível para uma criança pequena, pois se ela tentar qualquer uma delas, seria se colocar em mais perigo ainda. Assim, a natureza recorre ao plano C. Ambos os impulsos são suprimidos, diminuindo as emoções que provocariam essas reações. Essa supressão poderia se assemelhar à reação de congelamento que as criaturas muitas vezes exibem quando tanto a luta quanto a fuga são impossíveis. A diferença crucial é a seguinte: quando o gavião vai embora, o gambá fica livre para seguir com a própria vida, pois sua estratégia de sobrevivência deu certo. Um sistema nervoso traumatizado, por sua vez, nunca consegue descongelar. Essa é a diferença entre a gente e os animais. Temos sentimentos porque eles nos dizem o que sustenta a nossa sobrevivência e o que nos afasta dela, disse certa vez o falecido neurocientista Jack Pankship. As emoções, ressaltou ele, vêm não no cérebro pensante, mas de antigas estruturas cerebrais associadas à sobrevivência. Uma raiva intensa ativa a reação de lutar. Um medo intenso mobiliza a fuga. Portanto, se as circunstâncias ditarem que esses impulsos naturais e saudáveis de se defender ou de fugir devem ser sufocados, seus gatilhos intuitivos, as emoções em si, também terão que ser suprimidos. Então, há uma supressão de uma cadeia de movimentos relevantes para nós, não é uma única coisa. Sem alarme, não há mobilização. Se isso parece contraproducente, é só num sentido limitado, num nível existencial. Essa é a opção menos pior.
já que é a única disponível capaz de reduzir o risco de mais danos. Então, se eu fujo, no caso de um abuso sexual que a criança passa dentro de casa com os pais, ela está exposta a passar por isso de forma muito mais amplificada se ela vai para a rua, se ela foge de casa, se ela vai morar na rua, por exemplo. Então, existe um porquê. E isso explica o porquê que a gente também cria esses mecanismos desadaptativos, porque em algum momento eles realmente protegem a nossa vida. O resultado é um sufocamento do mundo emocional da pessoa e muitas vezes uma proteção suplementar. Então, o enrijecimento da carapaça psíquica dela. Então, a gente cria uma capa, uma crosta. Não é nem uma capa, é uma crosta para nos proteger. E aí aqui ele fala, né, que o trauma, ele limita a flexibilidade reativa da gente. Peraí, só um minutinho. Ele vai explicar o que significa essa flexibilidade reativa. Então, é a capacidade de escolher como vamos reagir aos altos e baixos inevitáveis da vida, às suas decepções, aos triunfos e desafios. Então, a liberdade humana envolve a nossa capacidade de fazer uma pausa entre o estímulo e a reação. E nessa pausa, escolher a reação em direção à qual desejamos ir, escreveu o psicólogo Rollo May. O trauma nos rouba essa liberdade. Então, esse espaço entre ação e reação, esse espaço onde a gente areja, quando eu estou passando por uma situação traumática, isso é roubado. A flexibilidade reativa é uma função da parte medial frontal do nosso córtex cerebral. Nenhum bebê nasce com essa capacidade. O comportamento dos bebês é dominado pelo instinto e pelo reflexo, não pela seleção consciente. A liberdade de escolha se desenvolve à medida que o cérebro se desenvolve também. Quanto mais grave e mais precoce for o trauma, menos oportunidade a flexibilidade reativa tem de se codificar nos circuitos cerebrais adequados e mais depressa ela fica prejudicada. A pessoa fica presa a reações defensivas previsíveis, automáticas, em especial aos estímulos de estresse. Emocional e cognitivamente, nossa amplitude de movimento também fica petrificada. E quanto maior o trauma, mais rígidas as restrições. O passado sequestra e coopta repetidamente o presente. E aí aqui ele vai falar um pouquinho que o trauma gera uma visão de nós mesmos baseada na vergonha. A dependência é um desfecho do trauma de infância, não um único possível, mas um prevalente. A vergonha e a autoagressão muitas vezes se disfarçam de responsabilidade pessoal. E aí aqui ele está falando, né, que o fato em si é que falar sobre isso não tem a ver com culpar os pais, nem culpar nem abonar, mas tem a ver com falar sobre o que o outro passou, sobre a experiência daquele filho, não a experiência do pai. A vergonha e a autoagressão muitas vezes se disfarçam de responsabilidade pessoal. E essa vergonha, ela vem através daquelas pessoas que estão ali como responsáveis por nós. Então, os nossos pais, os nossos cuidadores principais, professores também. A questão da autoagressão, ela tanto pode ser algo ao qual eu vejo alguém fazendo, eu posso presenciar, por exemplo, tá? Eu posso ver a minha mãe reiteradas vezes passando por isso. Ela pode não se cortar, ela pode não se machucar fisicamente, mas ela pode fazer demais, ela está atingindo esse corpo, ela pode tolerar coisas intoleráveis, então ela também está se agredindo. E aí essa construção,
realmente da minha dor, ela não é uma construção sozinha. E realmente isso não tem a ver com culpar pai e mãe, mas contar a história tal como a história foi. E aí é que ele fala, porque culpar os pais é inadequado, inexato e pouco científico. O impulso daquele homem de proteger a mãe não era uma defesa contra nada que eu tivesse dito ou dado a entender, mas contra sua própria e não reconhecida raiva, guardada no congelador e sem qualquer vazão sadia possível. A emoção tinha se voltado contra ele na forma de ódio por si. Então aqui ele está contando a história de um rapaz, depois de 9 anos sóbrio, ele continuava com dificuldades na vida. Não trabalhava havia uma década e vinha recebendo tratamento para um transtorno obsessivo compulsivo. Embora tivesse achado o livro fascinante, escreveu: eu resisto à vontade de culpar minha mãe. Sou um merda por minha causa mesmo. Tudo que eu pude fazer foi para dar um suspiro. Então o Gable aqui na frente fala, que culpar o livro que ele havia escrito não tinha o intuito de culpar os pais, e culpar os pais não resolveria muita coisa, não é nem terapêutico. E aí aqui, contida na experiência da vergonha, escreve o psicólogo Gerson Kaufmann, está uma consciência aguda de nós mesmos como seres humanos fundamentalmente deficientes em algum aspecto vital. Pessoas que carregam as cicatrizes do trauma desenvolvem de modo quase uniforme uma visão centrada de si mesmas baseadas na vergonha, uma autopercepção negativa da qual a maioria tem plena consciência. Entre as consequências mais venenosas da vergonha está a perda da compaixão por si. Quanto mais severo o trauma, mais total essa perda é. A visão negativa de si mesmo pode nem sempre penetrar a consciência, então isso não é claro para você. E pode até se disfarçar como seu oposto, a supervalorização de si. Para não sentir essa vergonha irritante, algumas pessoas se cercam de uma armadura de grandiosidade e negação de qualquer falha. Essa soberba, embora muito mais normalizada, é uma manifestação tão certeira de ódio por si mesmo quanto a mais abjeta autodepreciação. O fato de alguns indivíduos que se escapam da vergonha adentrando um narcisismo desavergonhado poderem até conquistar grande status e sucesso social, econômico e político é uma das marcas da insanidade da nossa cultura. E mais à frente ele vai abordar isso quando no capítulo que ele for falar sobre política, ele vai trazer isso de forma fantástica. A nossa cultura, ela joga na lama muitos dos traumatizados, mas pode também, dependendo da origem de classe, da condição econômica, da raça e de outras variáveis, alçar alguns deles às mais altas posições de poder. Uma forma mais comum que a vergonha assume em nossa cultura é a crença de que eu não sou suficiente. E aí, aqui ele vai falar que o trauma nos aliena do presente. Então, a consciência do momento presente tornou-se algo a ser temido. A especialidade do capitalismo avançado é fomentar esse sentimento de medo em relação ao momento presente. Na verdade, muito do seu sucesso depende de aumentar o abismo entre nós e nossa maior dádiva, que é o presente. E a cultura do consumo é destinada a preencher essa lacuna. Então, quanto menos presente eu estou, mais fácil é vender qualquer coisa para mim. E aí agora ele fala do não começou com você, onde a gente vai falar um pouquinho das constelações, do trabalho transgeracional. Já volto, tá? A gente já termina.